Depois de um plantão exaustivo, uma enfermeira decide ajudar um homem ferido abandonado na escuridão, sem imaginar que aquele gesto impulsivo vai arrastá-la para um universo onde confiança, medo e sobrevivência caminham lado a lado. O que parecia ser apenas um ato de compaixão diante de um estranho à beira da morte, logo se transforma em uma ligação perigosa com alguém cercado por segredos, poder e inimigos dispostos a tudo. Entre esconderijos, perseguições e decisões que podem custar a própria vida, ela descobre que algumas escolhas mudam o destino de forma tão profunda que não existe mais caminho de volta. E quando o perigo deixa de vir só de fora e passa a tocar o coração, ela percebe que salvar aquele homem pode ter sido o início da maior perda ou da maior virada de sua vida. Antes de mergulhar nessa história intensa de coragem, risco e sentimentos proibidos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos. A chuva caiu sobre São Paulo naquela quinta-feira, como se o céu tivesse decidido lavar a cidade de uma vez por todas. Mariana Fontes saiu pela porta lateral do Hospital das Clínicas às 11h40 da noite, com a bolsa no ombro e os pés doendo dentro dos tênis brancos encharcados. 12 horas de plantão na emergência deixavam qualquer ser humano com a sensação de ter sido espremido por algo muito maior do que ele mesmo. Ela atravessou o estacionamento, sem se importar com a chuva, já resignada à umidade que havia penetrado até a segunda camada de roupa. O ônibus que pegaria na Doutor Arnaldo pararia em frente ao seu prédio no Sumaré, e de lá eram apenas 3 quarteirões. 3 quarteirões que naquela noite pareciam ao mesmo tempo o menor e o maior trajeto do mundo. Mariana tinha 32 anos e vivia há 4 anos sozinha naquele apartamento de 2 quartos, que era grande demais para uma pessoa só e pequeno demais para guardar tudo o que ela ainda precisava elaborar sobre a própria vida. Era enfermeira-chefe do setor de trauma, escolha feita não por vocação abstrata, mas porque desde os 17 anos ela entendia o corpo humano como uma linguagem que merecia ser levada a sério. Seus colegas a chamavam de precisa. Seus pacientes, quando saíam do estado crítico e conseguiam falar, às vezes a chamavam de anjo, e ela sempre desviava o olhar quando ouviam isso, porque anjo era uma palavra que prometia demais e explicava de menos. O ônibus chegou com 8 minutos de atraso e veio mais cheio do que deveria para aquela hora. Ela ficou em pé, segurando a barra de metal com a mão esquerda, olhando pela janela embaçada o fluxo ainda intenso da cidade. São Paulo nunca dormia de verdade. Apenas trocava de turno, substituía um tipo de movimento por outro, como um organismo que não podia parar sem entrar em colapso. Desceu na parada do Sumaré e começou a caminhar. A chuva havia diminuído para uma garoa fina que envolvia os postes num halo alaranjado. O bairro era tranquilo àquela hora, a maioria das janelas apagada, apenas alguns bares fechando as grades, com o barulho metálico que ela já havia aprendido a associar ao fim do dia. Estava pensando no banho quente, no iogurte que sobrara na geladeira, na série que havia pausado havia 3 episódios e que provavelmente não terminaria essa semana, quando ouviu o som. Era baixo, quase engolido pela garoa e pelo ruído distante de um caminhão na avenida paralela. Um gemido, ou algo muito parecido com um gemido. Ela parou no meio da calçada. A lógica de qualquer pessoa sensata dizia para continuar andando. Eram quase meia-noite em São Paulo. O som vinha de dentro de um beco entre 2 prédios comerciais fechados, um daqueles espaços que a cidade cria por descuido e que ninguém reivindica. Mariana ficou parada por talvez 5 segundos, que pareceram muito mais, e então cometeu o que ela depois descreveria para si mesma como o maior erro de julgamento da sua vida, que na verdade não era um erro de julgamento nenhum, era simplesmente quem ela era. Entrou no beco. A luz do celular revelou um homem no chão. Grande, largo de ombros, vestindo uma camisa escura que estava encharcada de um jeito errado para ser só chuva. Ele estava de lado, com uma mão pressionada contra o flanco esquerdo, a respiração irregular e os olhos entreabertos. Quando o feixe de luz o alcançou, ele reagiu, tentou levantar a cabeça, e naquele movimento ela já havia feito automaticamente o que fazia por reflexo.
Avaliação primária. Via aérea comprometida, não. Respiração presente, irregular. Circulação comprometida, possivelmente. Nível de consciência alterado, sim. Ela ajoelhou ao lado dele sem pensar. Ele murmurou algo que ela não entendeu de imediato. Depois, com um esforço visível, repetiu com mais clareza. Não chame ninguém, nem hospital nem polícia. Por favor. Mariana olhou para o rosto dele. Tinha talvez 40 anos, traços fechados, uma cicatriz antiga na sobrancelha direita. Os olhos, mesmo naquele estado, tinham uma qualidade que ela não conseguiu nomear na hora. Uma espécie de controle tenso e absoluto que coexistia com a fragilidade óbvia do corpo. Era um homem que não estava acostumado a estar no chão. Por favor, ele repetiu. Ela sabia que aquilo era irracional. Sabia que havia pelo menos 6 protocolos hospitalares que aquela situação violava. Sabia que o correto era acionar o SAMU e afastar-se. Sabia de tudo isso da mesma forma que, às vezes, sabia que a decisão certa não era a única possível. Quanto você consegue andar? Ela perguntou. Ele demorou um momento, então disse, o suficiente se você me ajudar. Mariana colocou o braço dele sobre os próprios ombros e começou a levantar. Ele pesava quase o dobro dela e fez o esforço com a contenção de quem está habituado a não demonstrar dor. Saíram do beco juntos, devagar, como 2 conhecidos de volta de algum lugar que nenhum dos dois saberia explicar. A garoa continuou caindo sobre a cidade indiferente enquanto ela o levava para o único lugar que tinha, o próprio apartamento. O apartamento de Mariana tinha aquela arrumação específica de quem vive sozinho há tempo suficiente para criar um sistema próprio e estranhará qualquer intervenção nele. Livros empilhados por assunto nas prateleiras da sala, um cacto no peitoril da janela, que ela apelidou mentalmente de resistente, porque resistia à própria negligência, e uma cozinha que revelava alguém que cozinhava bem quando tinha tempo, o que era quase nunca. Era um apartamento que cheirava a eucalipto e café velho, e ela havia deixado de perceber isso há anos. Ela o colocou no sofá, com a ajuda de um esforço mútuo silencioso, e ele não reclamou, não disse uma palavra sobre a situação absurda em que estavam. Ficou deitado de lado enquanto ela foi ao banheiro buscar o kit de emergência que qualquer enfermeira que se respeite mantém em casa. Gases, soro, esparadrapo, luvas descartáveis, analgésico injetável, material de sutura de emergência. Voltou com tudo em uma bandeja de plástico azul e acendeu a luminária de chão que dava melhor visibilidade do que o teto da sala. Vou precisar ver o ferimento, ela disse, com o mesmo tom que usava no trabalho. Direto e sem margem para negociação. Ele não respondeu com palavras. Apenas afrouxou os botões da camisa com dedos que tremiam levemente, a única concessão que o corpo fazia ao estado em que estava. A camisa aberta revelou 2 ferimentos no flanco esquerdo, ambos perfurantes, e ela reconheceu o padrão sem precisar de explicação. Não eram acidentes, eram ferimentos causados por fragmentos de algo que havia entrado com força e velocidade. Mariana colocou as luvas e começou o trabalho. Ele ficou em silêncio durante quase todo o processo. Apenas uma vez, quando ela limpou o segundo ferimento com mais pressão do que o esperado, emitiu um som baixo e controlado, como alguém que aprendeu que demonstrar dor é uma informação que pode ser usada contra você. Ela não comentou. Continuou trabalhando. Fez a antisepsia, fechou o que conseguia fechar sem equipamento cirúrgico e aplicou os curativos com a precisão que 12 anos de prática conferem a qualquer gesto. Quando terminou, ele estava pálido de um jeito que não era apenas a perda de fluido. Havia algo mais fundo ali, uma exaustão que não vinha só do corpo. Você perdeu muito sangue, ela disse. Preciso saber seu tipo sanguíneo. Ele olhou para ela por um momento, com aquela expressão que ela ainda não sabia nomear. E então disse, AB negativo. Mariana ficou quieta por 2 segundos. AB negativo era um dos tipos mais raros que existiam. Representava menos de 1% da população brasileira. Ela sabia disso porque era o seu próprio tipo. Havia descoberto aos 20 anos em uma coleta voluntária e desde então carregava essa informação
como quem carrega um detalhe inútil que um dia pode ser útil. Esse dia havia chegado de uma forma que ela jamais teria previsto. Fez os cálculos mentalmente. Ele precisava de reposição. Ela estava saudável, havia comido algumas horas antes e tinha equipamento básico suficiente para uma coleta de emergência, no limite do razoável. Era um procedimento que ela havia visto ser feito em campo, em condições muito piores. Não era o protocolo, não era o que nenhum manual prescreveria, mas o manual não estava naquele sofá sangrando. Vou precisar da sua autorização, ela disse. Ele franzou o senho levemente, não entendendo. Meu tipo é igual ao seu. Vou fazer uma coleta direta. Pequena, o suficiente para estabilizar. Você precisa concordar. Houve uma pausa. Ele a olhou de um jeito diferente agora. Não mais com aquela avaliação calculada que ela havia percebido desde o início, mas com algo que ela só depois reconheceria como surpresa genuína. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Era uma pergunta simples e ela não tinha uma resposta elaborada. Havia respostas práticas, claro, porque era a decisão que o manteria estável até o amanhecer, porque era o que ela sabia fazer, porque abandoná-lo agora seria tanto um fracasso técnico quanto humano. Mas havia também algo que ela não disse, porque quando ela o olhava, via um homem que estava usando todas as reservas que lhe restavam para não desmoronar, e isso ela reconhecia com uma precisão que não vinha dos livros. Porque é o que precisa ser feito, ela respondeu. Ele assentiu. Um movimento mínimo, como se concordar custasse alguma coisa. Ela foi até a geladeira e bebeu um copo grande de água com açúcar, comeu o iogurte que havia pensado nele durante o caminho para casa e voltou com o material. O procedimento demorou pouco mais de 20 minutos. Ela trabalhou com o braço estendido e os olhos no monitor improvisado que havia montado com o oxímetro do kit, observando os sinais dele estabilizarem gradualmente enquanto a própria cabeça começava a ficar levemente leve, o que era esperado e administrável. Quando terminou, ele já respirava de forma mais regular. A palidez ainda estava lá, mas havia recuado um passo. Ela se levantou devagar, foi à cozinha, tomou outro copo de água e ficou alguns minutos apoiada na bancada, olhando para o teto de um apartamento que de repente tinha outro ser humano dentro. Quando voltou para a sala, e havia fechado os olhos, mas antes que ela pensasse que havia dormido, ele falou, com a voz mais rouca e mais baixa do que antes. Obrigado. Ela não respondeu. Apagou a luminária de chão, deixou acesa apenas a pequena luz do corredor e foi até o quarto, onde deitou com a roupa ainda úmida e ficou olhando para o teto por um tempo que não soube medir. Lá fora, São Paulo continuava seu barulho distante e constante, indiferente ao fato de que naquela noite, naquele apartamento do Sumaré, duas pessoas que nunca deveriam ter se cruzado haviam trocado algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Quando Mariana acordou, a luz que entrava pela fresta da persiana tinha a qualidade branca e fria de uma manhã que já estava adiantada. Ela olhou para o relógio no celular. 8h42. Tinha dormido menos de 6 horas, mas a cabeça estava surpreendentemente clara, daquele jeito que acontece quando o corpo entende que não pode se dar ao luxo de estar lento. Levantou e foi até a sala. O sofá estava vazio. Ela ficou parada na entrada da sala por um momento, olhando para o espaço onde havia deixado o homem horas antes. O travesseiro que ela havia colocado sob a cabeça dele estava dobrado sobre o braço do sofá com uma precisão que não era descuido. As gases usadas não estavam no chão. A sala estava exatamente como deveria estar, como se a noite inteira tivesse sido uma elaboração do sono exausto, exceto pelo envelope sobre a mesa de centro. Era um envelope branco, simples, do tipo que se compra em qualquer papelaria do centro. Dentro havia uma folha dobrada em 3, e quando ela abriu, encontrou uma carta de 4 linhas com uma caligrafia precisa e angulosa que combinava com tudo o que ela havia observado do homem, sem saber que estava observando. A carta dizia: "Você fez por mim o que ninguém faria. Não existe gratidão suficiente para o que recebi esta noite. Espero que isso cubra os custos e o incômodo. Fique bem." Não havia assinatura,
Mariana dobrou a carta e a colocou sobre a mesa. Então viu o que estava embaixo do envelope, que ela havia deslocado sem perceber ao pegar o papel. Era um conjunto de cédulas dobradas. Ela as abriu, contou mentalmente e ficou olhando para o valor por um tempo desnecessariamente longo. Era uma quantia que correspondia a quase 3 salários dela, em dinheiro vivo. Deixada sobre a mesa de centro de um apartamento no Sumaré, às 8 da manhã por um desconhecido que havia desaparecido sem fazer barulho. Ela colocou o dinheiro de volta sobre a mesa como se fosse uma coisa muito quente. Preparou café, tomou banho, trocou de roupa e ficou sentada na cozinha por 40 minutos, sem fazer nada, além de tomar o café e olhar para a janela. Depois ligou para o hospital e avisou que chegaria com atraso. Não deu explicação, o que era incomum para ela, mas a supervisora não pressionou. Voltou à sala. O dinheiro ainda estava lá. Nos 3 dias seguintes, Mariana tentou retomar o ritmo com a obstinação de quem sabe que a rotina é uma forma de cura. Foi ao hospital, cumpriu os turnos, comeu nas horas certas, dormiu o suficiente. O dinheiro ficou sobre a mesa, depois foi para a gaveta do armário. Depois voltou para cima da mesa, porque guardá-lo parecia uma decisão que ela ainda não estava pronta para tomar. A carta ficou dentro da bolsa, no bolso menor com zíper, sem que ela conseguisse explicar por quê. O que não conseguia deixar de sentir era o olhar dele. Não o olhar do homem ferido, vulnerável, dependente. O olhar de antes disso, no momento em que ele havia perguntado por que ela estava fazendo aquilo. Havia naquele olhar uma qualidade de alguém que havia passado muito tempo no mundo, sem encontrar respostas para certas perguntas, e havia chegado à conclusão de que as respostas não existiam. E então ela apareceu e fez a coisa mais simples possível, que era simplesmente ajudar, e aquilo havia desestabilizado algum cálculo que ele havia feito sobre como as pessoas funcionam. Ela pensava nisso enquanto verificava um curativo, enquanto esperava o elevador, enquanto ouvia o paciente do leito 7 reclamar do soro que estava gelado. Pensava nisso com a irritação de quem não quer pensar em algo e não consegue parar. Na quinta-feira, 4 dias depois, ela saiu do hospital às 7 da tarde por uma entrada diferente da habitual, porque havia uma obra bloqueando o acesso ao estacionamento principal. Estava andando pelo corredor lateral quando percebeu que havia 2 homens na calçada do lado de fora do vidro, que não estavam esperando por ninguém e não eram funcionários do hospital. Eram altos, vestiam roupas escuras e discretas, e estavam completamente imóveis de um jeito que qualquer pessoa que trabalha em emergência reconhece como atenção ativa, não ócio. Ela reduziu o passo sem perceber. Um deles a olhou diretamente, sem ameaça, sem gesticulação, apenas um contato visual direto que durou 1 segundo mais do que o normal. Depois, abaixou os olhos para o celular. Mariana continuou andando, saiu pela porta lateral, caminhou até o ponto de ônibus com os ombros tensos e a respiração um pouco mais curta do que deveria. Deu-se o benefício da dúvida durante o trajeto inteiro. Eram 2 homens numa calçada. São Paulo tinha 8 milhões de pessoas. Ela estava exausta e com a imaginação contaminada por 4 dias de perguntas sem resposta. Mas quando chegou ao seu prédio e entrou no elevador e as portas se fecharam, ficou com a certeza calma e absolutamente sem fundamento de que aqueles homens a haviam visto antes de ela sair do hospital, que estavam esperando por ela especificamente, que a noite do beco não havia terminado ainda. Na sexta-feira de manhã, Mariana desceu para pegar o correio com a chave na mão e encontrou um homem parado na entrada do prédio que não estava esperando pelo interfone. Estava apenas ali, como se o espaço lhe pertencesse por alguma razão que não precisava ser explicada. Quando ela apareceu, ele se endireitou levemente e disse, com uma cordialidade formal que soou ensaiada sem ser falsa: "Bom dia. O Sr. Vasconcelos gostaria de conversar com a senhora." Mariana ficou olhando para ele por um momento. Então disse: "Quem é o Sr. Vasconcelos?" O homem respondeu que era o homem a quem ela havia ajudado e disse isso com o mesmo tom neutro de quem informa um número de protocolo. Havia um carro na rua esperando. Ela seria levada com segurança e trazida de volta caso não quisesse permanecer. Não havia nenhuma obrigação.
Eram palavras dele, palavra por palavra. Mariana ficou olhando para o carro pela janela de vidro da entrada. Era preto, discreto, de um modelo que ela não saberia nomear, mas que claramente custava mais do que 2 anos do seu salário. O motorista estava imóvel atrás do volante. Ela deveria ter dito não. Deveria ter entrado no elevador, subido ao apartamento, ligado para alguém, qualquer pessoa, e contado o que havia acontecido 5 dias antes. Deveria ter feito muitas coisas que a versão teórica de si mesma teria feito sem hesitar. Em vez disso, foi até o apartamento, guardou a chave do correio, pegou a bolsa e a jaqueta e desceu. O trajeto durou 40 minutos, o suficiente para atravessar boa parte da cidade em direção a uma zona que ela conhecia pelo nome, mas nunca havia frequentado. Uma área de pinheiros que misturava galpões reformados com residências de alto padrão, num daqueles recantos de São Paulo que a cidade havia produzido sem planejamento, e que o mercado havia transformado em algo que custava caro sem parecer ter tentado. O carro parou diante de uma casa que mais parecia um escritório renovado, com grades discretas, jardim austero e câmeras que ela contou enquanto descia. 6. Apenas do lado que conseguia ver. O homem que havia estado na entrada do prédio a acompanhou até a sala interna, que era grande e pouco mobiliada, com uma mesa de vidro, algumas cadeiras e uma janela que dava para um pátio interno com pedriscos brancos e uma única árvore muito alta, cujo nome ela não sabia. Ele estava de pé quando ela entrou. Estava diferente da última vez que o vira. Óbvio que estava. Da última vez estava no chão de um beco com 2 ferimentos e a cor de alguém que havia perdido mais do que deveria. Agora vestia uma roupa escura simples. Estava de pé com a postura de quem nunca precisou aprender a ocupar um espaço porque sempre o ocupou naturalmente. E havia uma qualidade na sala inteira que dizia que aquele era o centro de alguma coisa e que ele era o centro daquele centro. Obrigado por vir, ele disse. Não foi exatamente uma escolha voluntária, ela respondeu, e a honestidade do comentário pareceu surpreendê-lo levemente, o que ela percebeu porque os olhos mudaram por um instante antes de voltarem ao que deviam ser. Sente-se, por favor. Ela sentou. Ele também sentou do outro lado da mesa de vidro, e por um momento nenhum dos dois disse nada, o que foi estranho de uma forma que ela só depois entenderia. Era o silêncio de 2 pessoas que já sabem mais uma da outra do que o razoável para o tempo que se conhecem. Meu nome é Rafael Vasconcelos, ele disse, e isso foi como uma porta se abrindo para uma sala que ela não sabia que existia. O nome não lhe disse nada imediatamente, mas enquanto ele falava, devagar e sem ornamento, sobre quem era e o que fazia, a imagem foi se formando com a inevitabilidade de algo que já estava lá antes de ser nomeado. Rafael Vasconcelos era o responsável por um conjunto de operações financeiras e logísticas que cruzavam fronteiras de formas que os documentos oficiais não descreviam com precisão. Havia uma disputa com outra família de interesses igualmente vastos, a família Carrano, sediada no interior paulista, com ramificações por toda a cadeia de fornecimento que os 2 grupos compartilhavam e que havia virado território de conflito. A noite do beco havia sido o resultado dessa disputa, chegando mais perto do que deveria. Ele havia sido atacado por pessoas a serviço dos Carrano e havia se afastado do grupo naquela noite justamente para que eles não soubessem onde estava. Ele contou tudo isso com a objetividade de alguém que já decidiu que a verdade é mais econômica do que a versão editada. Mariana ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela ficou alguns segundos antes de perguntar. Por que você está me contando isso? Porque você sabe onde minha casa é, ele respondeu. Porque você carrega um segredo sobre mim que não pediu para ter. E porque em 18 anos de negócios, ninguém fez por mim o que você fez naquela noite sem pedir nada em troca. E isso me coloca numa posição que não sei muito bem como administrar. Ela olhou para ele. Era uma resposta honesta de um jeito que ela não esperava. O dinheiro ficou na gaveta, ela disse. Eu sei, ele respondeu. E havia algo na forma como disse que confirmou o que ela havia suspeitado. Eles sabiam muita coisa sobre ela que ela não havia oferecido voluntariamente. Havia uma parte dela que deveria se sentir violada por isso. Mas havia outra parte,
A parte que trabalha 12 horas em emergência e aprende a separar intenção de consequência, que entendia o porquê. Você mandou-me investigar, ela disse. Não como acusação, apenas como confirmação de algo que já sabia. Sim, ele disse. Precisei saber quem era a pessoa que havia feito isso, se havia algum interesse por trás, alguma ligação com os Carrano, qualquer coisa que explicasse uma escolha tão improvável. Não encontramos nada. Você é quem parece ser. Mariana ficou olhando para a árvore no pátio por um momento, depois virou-se para ele novamente. E agora? Ela perguntou. Agora, ele disse. Você está no meio de algo que não pediu para estar. E eu preciso garantir que isso não vai te custar nada. Nos 10 dias seguintes, a vida de Mariana adquiriu uma geometria nova que ela não havia escolhido e que, estranhamente, não lhe causava o horror que deveria. Ela continuou indo ao hospital, cumprindo os turnos, respondendo às mesmas perguntas dos mesmos pacientes, com a mesma precisão de sempre. Mas havia agora um carro parado à meia quadra do prédio sempre que ela saía, e um número de telefone salvo na agenda com o nome R que ela podia acionar a qualquer hora, e uma consciência nova e constante de espaços, rostos e saídas que havia adquirido sem perceber. Rafael havia sido direto. Enquanto o impasse com os Carrano não se resolvesse, havia um risco, não grande, mas existente, e ele não havia deixado o risco existente sem atenção em 18 anos de negócios e não começaria agora. Ela poderia recusar a proteção. Poderia ir para a casa de um familiar se quisesse, até que as coisas se estabilizassem. Mas se aceitasse continuar na sua própria rotina, haveria uma presença discreta, que ela não precisaria interagir com, que não interferiria em nada, que estaria lá apenas como garantia. Ela havia aceitado a presença discreta. Não porque tivesse medo exatamente, mas porque havia, no modo como ele apresentou a situação, uma honestidade que ela encontrava mais fácil de lidar do que a alternativa de fingir que nada havia mudado. O que ela não havia previsto era que aceitaria também os almoços. Tinha começado como uma coisa prática. Ela precisava de informação sobre o que estava acontecendo para poder avaliar o risco de forma realista, e ele havia oferecido uma reunião semanal curta para atualizá-la. A primeira reunião aconteceu na casa de Pinheiros. Durou meia hora. Foi inteiramente sobre logística, e ela foi embora com a sensação de ter sido tratada como um adulto, o que era ao mesmo tempo uma coisa simples e uma coisa que, surpreendentemente, nem sempre acontecia. A segunda reunião aconteceu num restaurante pequeno no Itaim, porque a casa de Pinheiros estava sendo usada para outra reunião naquela manhã, e durou 2 horas, não inteiramente sobre logística. Ela havia perguntado num momento em que a conversa havia pausado naturalmente sobre o conflito com os Carrano. Há quanto tempo você faz isso? E ele havia respondido desde os 22 anos, e havia uma brevidade na resposta que continha um peso que ela reconheceu. Não pressionou. Mas ele continuou como se a pergunta tivesse destampado algo que estava sob pressão há tempo. Falou sobre o pai, que havia construído o negócio no limite do legal e do que não era, num tempo em que essa fronteira era mais fluida. Falou sobre o irmão mais novo, Henrique, que havia sido o único que entendia por que ele ficou, e que havia morrido 2 anos atrás num acidente de carro numa estrada do interior, que Rafael visitava mentalmente toda vez que a tensão ficava alta demais. Falou sobre o peso de ser o responsável por um conjunto de coisas e pessoas cujo tamanho havia crescido, além do que qualquer versão jovem de si mesmo teria imaginado carregar. Não romantizou nada. Não pediu absolvição. Era um homem que havia feito escolhas e sabia que as havia feito. E havia algo nessa ausência de narrativa de vítima que Mariana encontrou mais difícil de ignorar do que se ele tivesse tentado se justificar. Você nunca quis sair? Ela perguntou. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, querer não é a questão. A questão é o que você deve às pessoas que dependem do que você construiu. Que decisão você toma quando sair significa que tudo que você levantou desmorona sobre quem ficou. Ela entendeu isso. Não como conceito abstrato, mas de forma concreta. Havia pacientes nos leitos, famílias em salas de espera, uma equipe que funcionava,
porque havia alguém segurando a estrutura. O tamanho era diferente. A lógica era parecida. Na terceira semana, ela foi chamada com urgência para uma casa diferente, num condomínio fechado em Cotia, porque havia uma movimentação dos Carrano perto da sua rua e a equipe de Rafael havia avaliado que era mais seguro tirá-la do apartamento por 48 horas. Ela foi, levou o computador, um livro e a bolsa de trabalho e passou as 48 horas entre chamadas de vídeo com o hospital e conversas na varanda com Rafael, que esteve lá durante as 2 noites. Foi na segunda noite, depois de um jantar que ela havia ajudado a preparar, porque a inatividade a enlouquecia, que ele disse algo que mudou o peso do ar entre eles. Estava lavando os pratos e ela estava secando, e ele disse sem preâmbulo: "Você não tem medo de mim?" Ela pensou por um momento. "Não é que eu não tenha", ela respondeu. "É que o medo que eu tenho de você não é o mesmo que as outras pessoas têm." Ele a olhou de lado. "Como assim? Elas têm medo do que você pode fazer." "Eu tenho medo do que eu já fiz", ela disse, e havia um sorriso leve na borda disso que ele levou um instante para entender. Depois de entender, fez algo que ela não havia visto nele ainda. Riu. Um som breve, real, que durou menos de 2 segundos, mas que mudou completamente o contorno do rosto. Ela guardou aquele riso da forma que se guardam as coisas que se sabe que vão ser precisas mais tarde. Quando voltou ao apartamento do Sumaré, o dinheiro ainda estava na gaveta. Ela o tirou, colocou num envelope e o levou ao hospital com a intenção de depositá-lo no fundo de medicamentos que a equipe mantinha para pacientes sem cobertura. Mas antes de sair, ficou olhando para o envelope na bolsa por 1 minuto inteiro, e o sentimento que sentiu não era de dívida quitada. Era de algo que ainda estava aberto, que ainda não tinha nome, que ela estava começando a querer que tivesse. A proposta de negociação com os Carrano chegou num domingo à tarde. Rafael ligou para ela com uma voz que estava no mesmo tom de sempre, aquele tom que havia aprendido a funcionar independentemente do que estava acontecendo por baixo, e disse que havia uma reunião marcada para a semana seguinte, numa propriedade neutra em Campinas que as 2 partes haviam acordado usar. O objetivo era encerrar o impasse de forma definitiva. Se corresse bem, a pressão sobre todos cessaria em questão de dias. Se corresse bem, ele repetiu, e havia nessas 3 palavras uma ambiguidade que ela não perguntou sobre naquele momento, mas que ficou. Nos 2 dias anteriores à reunião, ele ficou diferente. Não radicalmente, não de um jeito que qualquer pessoa veria sem conhecê-lo. Mas ela havia aprendido a ler os espaços em branco da comunicação de Rafael Vasconcelos com uma precisão que a surpreendia quando parava para notar. Estava mais contido, mais metódico, respondendo às mensagens dela com a mesma rapidez de sempre, mas com um peso a menos nas palavras, como alguém que está guardando energia para algo que vai precisar muito dela. Na tarde antes da reunião, ele apareceu no apartamento dela sem avisar com antecedência, o que era incomum. Estava com uma mochila pequena que deixou na entrada sem explicação, e foi direto para a janela da sala, olhando para a rua por alguns instantes, antes de se virar. "Se algo não correr como planejado amanhã", ele disse, "você vai ser contactada pelo Marcos, que é o homem que ficou responsável por garantir que você volte para a sua rotina sem complicações." Mariana estava sentada no sofá com um livro que havia parado de ler 3 parágrafos antes. Ela o olhou. "Você está me dizendo isso porque acha que algo pode dar errado", ela disse. "Estou te dizendo porque é a informação que você precisa ter." Havia uma diferença entre essas 2 coisas e ambos sabiam. Ela colocou o livro de lado. "Rafael, o que exatamente está acontecendo com essa reunião?" Ele ficou quieto por um momento. Depois foi até a cadeira de frente ao sofá e sentou, o que era um gesto pequeno, mas que significava que havia decidido continuar sendo honesto, que era o padrão que eles haviam estabelecido entre si sem nunca nomear. "Os Carrano concordaram com a reunião rápido demais", ele disse. "Há uma análise dentro da minha equipe de que pode ser uma movimentação para nos colocar num espaço que eles controlam mais do que o neutro que estamos supondo. Não temos como saber com certeza. Mas há um cenário em que a reunião não é o encerramento, é uma armadilha bem embalada.
E você vai mesmo assim, ela disse. Não ir seria o mesmo que admitir um recuo que não posso dar agora. Teria consequências que afetariam pessoas além de mim. Ela ficou olhando para ele. Era uma formulação que ela reconhecia, porque era a mesma lógica de ficar que ele havia descrito semanas antes, a lógica do peso das outras pessoas sobre as próprias decisões. Que havia uma parte dela que queria dizer que isso não era razoável, que havia formas mais inteligentes de resolver, que ele estava sendo teimoso de um jeito que era, na verdade, medo disfarçado de responsabilidade. Mas havia outra parte dela, a parte que conhecia ele agora de uma forma que não havia planejado conhecer, que entendia que às vezes uma pessoa chega a um ponto onde a única coisa que tem intacta é a forma como decide agir, e que tirar isso dela seria tirar mais do que a decisão em si. Então me diz uma coisa, ela disse, e havia uma qualidade diferente na voz agora que ele notou, porque ficou mais quieto ainda. O que você quer, Rafael? Não o que precisa ser feito. O que você quer? A pergunta ficou no ar por um tempo que era maior do que o seu tamanho físico. Ele disse, quero que isso acabe. Quero poder ter uma conversa num restaurante sem estar mapeando as saídas. Quero dormir sem acordar com o telefone na mão. E mais? Ela disse. Havia aprendido a empurrar os espaços em branco dele. Ele a olhou por um longo momento. E mais, ele disse, quero parar de ficar calculando o que devo e o que não devo sentir quando estou perto de você. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas reconhecem ao mesmo tempo uma coisa que ambas sabiam, mas nenhuma havia dito. Mariana se levantou do sofá, foi até onde ele estava e ficou parada à sua frente. Ele levantou o rosto. Havia nele, naquele momento, algo que ela raramente via em adultos. Uma abertura sem defesa. Um lugar onde o controle absoluto havia pausado por escolha própria. Ela disse, volte de lá. E havia nessas 3 palavras tudo o que ela não disse, tudo o que ambos sabiam que estava sendo dito. Ele ficou com ela até tarde, mas não passou a noite. Antes de sair, parou na porta, virou-se uma última vez e a olhou com uma expressão que ela depois tentaria descrever para si mesma, e não conseguiria, porque era uma expressão que continha coisas demais ao mesmo tempo. Gratidão, antecipação, algo que em outro homem, em outras circunstâncias, ela chamaria de medo, e uma espécie de determinação que parecia ter sido renovada por aquela noite. Mariana fechou a porta e ficou parada no corredor do próprio apartamento por um bom tempo, com as mãos nos bolsos da calça e a cabeça absolutamente quieta, de uma forma que era o oposto do vazio. Era aquela quietude que acontece quando uma pessoa finalmente para de lutar contra o que já sabe que é verdade. A ligação chegou às 14h23 da tarde seguinte. Mariana estava no hospital, no intervalo entre procedimentos, com um copo de café na mão e o celular sobre a bancada da sala de descanso, quando viu o número desconhecido na tela. Atendeu porque havia aprendido nas últimas semanas que números desconhecidos podiam ser importantes, de formas que sua vida anterior não havia preparado para avaliar. A voz do outro lado era masculina, calma, com um sotaque do interior que ela identificou, mas não conseguiu precisar. Disse o nome dela, correto e completo, o que foi a primeira coisa que fez o copo ficar mais pesado na mão. Depois disse que o Sr. Vasconcelos estava bem, mas que havia uma situação que precisava da participação dela para ser resolvida. Disse que sabia que ela estava no Hospital das Clínicas, que a reunião em Campinas havia tomado um rumo diferente do planejado e que, se ela quisesse saber mais, deveria vir sozinha a um endereço no Porto Seco de Santo André. Ela perguntou com quem estava falando. O homem disse seu próprio nome como se fosse algo que ela deveria reconhecer. Augusto Carrano. Mariana ficou absolutamente imóvel por 3 segundos. Depois disse, o que você quer? O que eu quero, ele disse, é uma conversa com a enfermeira que salvou Rafael Vasconcelos. Ele está bem e vai continuar assim, mas eu gostaria de falar com você pessoalmente antes de decidir o próximo passo. Venha sozinha, sem avisar ninguém que trabalha para ele.
Dou 2 horas, a ligação terminou. Ligação. Ela ficou olhando para o celular por um tempo que não conseguiu medir. Depois fez o que fez sempre que precisava pensar com clareza. Foi até a pia, abriu a torneira fria, colocou as 2 mãos sob a água por 15 segundos. O costume havia começado aos 24 anos, num plantão em que havia 2 politraumatizados ao mesmo tempo, e ela havia precisado de algo concreto e imediato para organizar o caos interno antes de agir. Sempre funcionava. Ela sabia que aquilo era uma armadilha. A palavra armadilha existia especificamente para situações em que você sabe que a decisão óbvia é perigosa e vai em direção a ela mesmo assim, porque o custo de não ir é maior. E o custo de não ir era Rafael Vasconcelos, numa situação que ela não conseguia imaginar com clareza, mas que Augusto Carrano havia descrito como resolvível mediante a sua presença. Avaliou as opções com a velocidade de quem há 12 anos avalia situações de crise em tempo real. Podia ligar para o Marcos, como Rafael havia instruído, mas isso provavelmente aceleraria alguma coisa que ela não controlava. Podia não ir, mas então não sabia o que acontecia do lado de lá. Podia ir e tratar aquilo como o que provavelmente era, uma conversa que alguém queria ter com ela, porque havia percebido que ela era relevante para Rafael de um jeito que ia além da obrigação. Enfermeiras tomam decisões impossíveis todas as noites de plantão. A diferença é que geralmente tem mais informação. Ela foi. O Porto Seco de Santo André ficava numa área industrial que São Paulo havia produzido e depois esquecido em favor de outras regiões, um conjunto de galpões e pátios de contêineres que funcionavam com aquela lógica das zonas que ninguém habita, mas todos usam. O GPS a levou por uma rota que saía da Radial Leste e entrava num trecho sem nome que ela não teria encontrado sem ajuda. O Uber parou numa esquina e o motorista disse que não reconhecia o endereço mais específico, e ela desceu e caminhou o resto. O galpão indicado pelo número que Carrano havia mencionado tinha a porta lateral aberta. Havia 2 homens do lado de fora que a olharam quando chegou, mas não a impediram. Dentro, o espaço era vasto e pouco iluminado, com o cheiro característico de óleo e metal, que ela associaria àquele lugar para sempre depois. Rafael estava sentado numa cadeira de aço perto do centro do galpão, os pulsos presos às costas com uma abraçadeira de plástico, mas fisicamente intacto, como havia sido prometido. Quando a viu, a expressão que passou pelo rosto dele foi uma das coisas mais complexas que ela havia observado em outro ser humano. Era, ao mesmo tempo, alívio e horror. E o horror não era por ele, era por ela. "Você não deveria estar aqui", ele disse. "Eu sei", ela respondeu. Augusto Carrano surgiu do fundo do galpão. Era um homem de 60 anos, mais velho do que ela esperava, com uma aparência de empresário interiorano bem-sucedido que ela imaginou que era exatamente a intenção. Estava de paletó e carregava um copo de água como se estivesse numa reunião de negócios, o que de certa forma era. "Obrigado por vir", ele disse, com uma cordialidade que não era afetação. Era algo mais desconcertante. Era genuína. "Eu queria conhecê-la. A mulher que Rafael Vasconcelos não consegue parar de proteger." Ele passou os 10 minutos seguintes explicando, com a calma de quem tem tempo e sabe disso, a natureza do conflito entre as 2 famílias. Era uma disputa que havia começado como negócios e havia se tornado pessoal da forma que todas as disputas longas eventualmente se tornam. Mas havia chegado a um ponto onde continuar custava mais do que encerrar. E a reunião de Campinas havia sido uma tentativa genuína de negociação que havia descarrilado porque um dos homens de Rafael havia reagido a uma percepção equivocada de ameaça e o ambiente havia escalado rapidamente. "O que eu proponho", disse Carrano, "é simples. Rafael assina o acordo de separação das rotas que a equipe jurídica preparou. Cada lado fica com o que é seu. A questão está encerrada." Rafael da cadeira disse, "Já disse que posso revisar o acordo, mas preciso dos meus advogados presentes." Carrano acenou com a cabeça como se isso fosse razoável. Então, virou-se para Mariana. "E você", ele disse, "me diz algo. O Rafael Vasconcelos que você conheceu nessas últimas semanas é o mesmo que eu conheço há 20 anos. Era uma pergunta estranha.
Ela ficou olhando para ele. Por que isso importa? Ela perguntou. Porque eu preciso saber se ele mudou, disse Carrano com uma simplicidade que soou verdadeira. 20 anos de conflito destroem a capacidade de ver a pessoa do outro lado com clareza. Você o viu sem esse peso. Então eu pergunto. Ela olhou para Rafael, que a olhava de volta com uma expressão que não pedia nada, que deixava inteiramente para ela a decisão de responder ou não. Ele é o homem mais honesto que eu já conheci, ela disse, no sentido específico de que ele não omite o que é. Nem para si mesmo, nem para quem ele decide que merece saber. Carrano ficou quieto por um momento. Depois, assentiu lentamente. Tudo bem, ele disse. Me manda os advogados amanhã. E foi assim, naquele galpão com cheiro de metal e luz fria, que a guerra entre as duas famílias chegou ao fim. Não com espetáculo, não com dramaticidade maior do que a que já havia. Com uma pergunta feita por um homem cansado, uma resposta dada por uma mulher que havia aprendido a não desperdiçar palavras, e a decisão silenciosa de duas pessoas de cada lado de um impasse de parar de perder tempo. Quando liberaram Rafael, ele ficou parado diante dela por um instante, olhando como se precisasse confirmar com os olhos o que já sabia. Então, a abraçou com uma força que ela não esperava e que disse, sem precisar de palavras, tudo o que o homem de expressão controlada e voz medida ainda não havia encontrado jeito de dizer em voz alta. Nos dias que se seguiram à tarde no galpão de Santo André, São Paulo continuou sendo São Paulo, com sua indiferença soberana e seu ruído de fundo constante. Os acordos foram assinados. A equipe jurídica trabalhou por 48 horas e produziu um documento que ninguém faria questão de mostrar numa coletiva de imprensa, mas que resolvia, com a precisão que o papel consegue dar a coisas humanas, o que 20 anos de atrito não haviam conseguido encerrar. O carro que ficava parado a meia quadra do prédio de Mariana não apareceu mais a partir da quarta-feira. Ela voltou ao ritmo do hospital com uma sensação que não era exatamente alívio e não era exatamente falta. Era mais como o corpo depois de uma febre longa, funcional, reconhecível, mas com a consciência nova de quanto esforço custa manter certas temperaturas. Rafael ligou na sexta-feira. Perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. Perguntou se podia passar no sábado. Ela disse que sim também. E desta vez não havia nenhuma justificativa prática, nenhuma atualização de situação, nenhuma agenda além do fato de que ela havia dito que sim porque queria. Ele apareceu às 10 da manhã com pão de queijo do forno e café que havia comprado numa padaria que ela não conhecia e que era, como descobriria depois, a mesma padaria onde o irmão Henrique havia trabalhado durante 2 anos em Campinas antes de seguir outro caminho. Sentaram na cozinha, que era o cômodo que ela utilizava com mais naturalidade, e onde ela falava com menos edição de si mesma, e a conversa foi de um assunto para outro, com a fluidez de conversas que não precisam justificar a própria existência. Em algum momento entre o segundo café e a tarde que havia chegado, sem que nenhum dos dois tivesse notado a manhã ir embora, Rafael colocou a xícara sobre a mesa e ficou olhando para ela por um tempo que ela não pressionou. Quero te contar uma coisa, ele disse. Ela esperou. A noite que você me trouxe para cá, ele disse, e havia uma qualidade diferente na voz, mais lenta, como se estivesse sendo cuidadoso com cada palavra. Naquela madrugada, quando a cor voltou e eu percebi que havia sobrevivido, o primeiro pensamento que tive foi que precisava saber quem você era. Não por estratégia, não por cálculo. Foi o primeiro pensamento não calculado que eu tinha tido em anos, e isso me assustou mais do que os ferimentos. Ela ficou quieta, ouvindo. Quando mandei investigar sua vida, ele continuou. Estava tentando encontrar uma razão, uma explicação que coubesse dentro da lógica que eu uso para entender as pessoas. Não encontrei, e isso foi a segunda vez que você me assustou sem fazer nada além de ser quem você é. Mariana disse devagar, e agora você quer me dizer o que esse susto significa. Ele assentiu, e então disse com a mesma objetividade que usava para falar sobre acordos e logísticas, mas com uma camada por baixo, que era a camada mais real que ela havia ouvido dele até então, que havia decidido começar a sair. Não de forma abrupta,
não com uma ruptura que deixaria pessoas sem proteção. Mas havia iniciado conversas com as pessoas certas dentro da sua própria estrutura para uma transição que levaria tempo, mas que havia finalmente começado. Que a presença dela em tudo aquilo havia sido o catalisador não porque ela havia pedido ou sugerido, mas porque havia demonstrado, pelo exemplo mais simples possível, que havia formas de estar no mundo que ele havia parado de acreditar que existiam para ele. E que, disse ele, ficando quieto por um instante, havia algo que ele precisava dizer que não sabia dizer com a elegância que gostaria, porque era uma área onde ele não tinha prática, e isso era simultaneamente embaraçoso e justo. Mariana disse, pode dizer sem elegância. Ele disse, você é a primeira pessoa em muitos anos com quem eu não conto o tempo. Era uma frase pequena. Era uma frase que, vinda de Rafael Vasconcelos, era uma das coisas mais abertas que ele havia dito na vida adulta. Ela sabia disso porque conhecia a proporção entre o que ele dizia e o que existia por baixo. Ela disse, eu também não conto. Houve um silêncio que não era vazio. Era o tipo de silêncio que tem textura, que é feito de coisas que as pessoas decidem não precisar mais carregar sozinhas. Depois ela se levantou, foi até a janela da cozinha e ficou olhando para a rua por um momento. Lá fora um cachorro atravessava a calçada com aquela urgência de destino que os cachorros têm, e uma criança em cima de uma bicicleta passou rindo de algo que ninguém mais via. São Paulo continuava sua vida paralela e constante, indiferente e vasta como sempre. Ela virou-se e o olhou de onde estava. Você vai conseguir fazer isso, ela disse. Sair. Não estou dizendo que vai ser simples, porque conheço você suficiente para saber que você vai tornar complicado o que poderia ser mais direto. Mas vai conseguir. Ele a olhou com uma expressão que continha, desta vez, algo que ela reconhecia sem precisar nomear, porque era raro demais em adultos para ter muitos sinônimos. Era a esperança. Não a esperança performática de quem acredita que tudo vai dar certo, mas a esperança mais difícil, a que aparece quando uma pessoa não tem certeza do resultado, mas decide confiar de qualquer jeito. Você vai me ajudar? Ele perguntou. E era uma pergunta real, não retórica, e ela soube que a resposta que desse naquele momento seria uma das que ficam. Ela disse, já estou ajudando. Desde a noite que você estava no chão de um beco e não tinha nenhuma razão para confiar em mim. Ele ficou olhando para ela por mais um momento. Depois, pela segunda vez desde que ela o conhecia, riu. Mas desta vez foi diferente da noite em Cotia. Desta vez, o riso durou mais, tinha mais espaço para existir, e havia nele uma leveza que ela entendeu ser nova. Não a leveza de quem está aliviado, mas a leveza de quem decidiu, de uma vez, deixar de ser tão pesado consigo mesmo. Ela voltou à mesa. Pegou a xícara. O café já estava frio, e nenhum dos dois fez questão de aquecê-lo. 6 meses depois daquela manhã de pão de queijo e café frio, Mariana Fontes se casou com Rafael Vasconcelos, numa cerimônia que aconteceu num sítio em Itatiba, na Serra da Cantareira, numa tarde de céu muito azul que o interior paulista produz no inverno, como se fosse uma compensação pela fumaça e o concreto das cidades. Havia 42 pessoas. Sem discursos longos, sem músicos de palco, sem mesa de doces elaborada demais para ser real. Havia flores silvestres nas mesas, um vinho que um dos colaboradores de Rafael cultivava há 8 anos, num vale de São Roque, e a delegação das clínicas que apareceu com a supervisora à frente e um brinde que levou 5 pessoas a limpar os olhos discretamente. O anel que ele colocou no dedo dela era antigo, de família, com um engaste de ouro que havia ficado décadas num cofre de uma casa do interior de Minas que pertencera ao avô. Ele havia mandado limpar, mas não reformar. Era importante para ele que as marcas do tempo continuassem visíveis. Depois da cerimônia, quando a maioria já havia ido embora e os dois ficaram sentados na varanda do sítio, olhando para as colinas que escureciam devagar, ela perguntou: "Você está bem?" Ele ficou um momento antes de responder. Depois disse: "Estou em algo melhor do que bem. Estou em algo que não tinha nome antes." Ela entendeu. Era a mesma coisa que ela sentia desde aquela noite de chuva no Sumaré, que havia começado como um impulso de compaixão sem cálculo, e havia se revelado
Com o tempo e com a acumulação lenta de conversas e silêncios, e escolhas difíceis e cafés frios, como a coisa que muda o eixo de uma vida. A transição de Rafael para fora das suas atividades anteriores estava acontecendo devagar, como ela havia previsto. Havia resistências, havia negociações, havia dias em que ele chegava com o rosto fechado e ela sabia não perguntar ainda, esperar que o cansaço encontrasse um jeito de falar por si mesmo. Mas havia também uma leveza crescente, uma qualidade nova na forma como ele ocupava os espaços. Como se fosse possível, aos 42 anos, aprender a pousar o peso e descobrir que os pés ainda suportam o próprio corpo sem ele. Ela continuou nas clínicas. Não havia nenhuma razão para parar. O trabalho era o que era, essencial e esgotante e cheio de momentos que não cabiam em palavras. Algumas noites ela saía pela porta lateral, com os pés doendo dentro dos tênis brancos, e parava por um instante na calçada, olhando para a rua molhada ou seca, e pensava na versão de si mesma de alguns meses atrás, que havia entrado num beco porque ouviu um gemido e não conseguiu continuar andando. Nenhuma parte dela mudaria aquela decisão. O amor não havia chegado com fanfarra. Havia chegado do jeito que chega, quando duas pessoas paradas fazem a escolha, cada uma por sua própria razão, e ao mesmo tempo de baixar as defesas que mantinham o mundo em distância segura. E havia uma justiça estranha nisso, que a pessoa que havia aprendido a controlar tudo tivesse encontrado justamente em alguém que havia aprendido a confiar no incontrolável um lugar onde repousar. Naquela varanda de Itatiba, com o vale escurecendo lentamente e os primeiros grilos começando sua contagem, Rafael pegou a mão dela sem olhar, como quem pega algo que já é seu há muito tempo. Ela deixou. Ficaram assim, em silêncio, por um tempo longo que nenhum dos dois contou. São Paulo ficava a 1 hora dali. Continuava fazendo o que sempre fez, trocar de turno, substituir um movimento por outro, hospedar milhões de histórias paralelas sem saber de nenhuma delas. Em algum lugar da cidade, numa calçada do Sumaré ou num beco que a chuva lavava de tempos em tempos, a noite que havia começado tudo estava guardada como ficam guardadas as coisas que precisaram acontecer para que outras pudessem. E se há uma verdade nessa história, ela é esta, que bondade feita sem cálculo e sem garantia de retorno não é ingenuidade. É o ato mais preciso que um ser humano pode praticar, porque muda o que toca, e às vezes muda para sempre. Querida pessoa que está ouvindo isso agora, obrigado por ter ficado até o final. A história de Mariana e Rafael não existia até que você decidiu ouvi-la, e é isso que a torna real. Se algo nessa narrativa tocou em você, seja a coragem de um gesto simples, o peso de um homem que aprende a confiar, ou simplesmente a ideia de que dois mundos que nunca deveriam se encontrar podem construir algo verdadeiro, então ela cumpriu o que veio fazer. Toda semana trazemos histórias como essa, que habitam a fronteira entre o que é improvável e o que é humano. Para não perder nenhuma delas, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada história nova é uma conversa que vale ter. Se essa te moveu, deixa o like, que é a forma mais simples de dizer que valeu a pena. E nos comentários conta. Você já fez alguma coisa por um desconhecido que mudou o rumo de algo sem que você pudesse prever? A gente lê tudo. Até a próxima história. Fins da história.